Vamos ler aí Jonas 4, de 1 a 11. Se você puder, acompanhe aí comigo. O texto diz: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra até sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim acaba o livro do profeta Jonas, né? Se a gente relembrar lá a primeira aula, né? Toda a estrutura literária, uma crônica que foi escrita, não tem o final, né? Acabou assim, né? E aí você tira suas conclusões diante de Deus aí do que pode ter acontecido, como que esse diálogo pode ter terminado. Mas é muito claro para nós aquilo que Deus quer nos ensinar com essa passagem, com esse encerramento abrupto aí do livro de Jonas, a ênfase que está colocada sobre a ira do homem, né? Aquilo que nos preocupa, aquilo que faz com que a gente manifeste a nossa indignação, né? E está bem exposto aqui o coração de Jonas e, por outro lado, a misericórdia e a compaixão de Deus para com a humanidade, para comigo, para com você, enfim. Algumas coisas interessantes aqui nesse capítulo 4 que a gente pode olhar, né? Quando você vê o capítulo 4, versículo 1, logo de imediato, pelo menos na minha versão, você tem aqui: com isso, desgostou-se extremamente Jonas, né? Com isso, o quê? Né? Ele viu, e a semana passada nós falamos sobre isso, que a cidade de Nínive, as 120 mil pessoas de Nínive, se arrependeram. E o líder lá daquela nação proclamou jejum geral, até dos animais, porque reconheceram o Senhor Deus. Então, foi isso que fez com que Jonas ficasse desgostoso. Né? Se você olha o versículo 10 do capítulo 3, você tem aí Deus viu o que eles fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e então arrependeu-se do castigo. Deus poupou Jonas, as pessoas os ninivitas se converteram, e com isso Jonas se desgostou e ficou irado. Percebe aqui o coração de Jonas, né? Aquilo que ele queria que acontecesse e aquilo que Deus fez, como está bem exposto para nós no texto, e que muitas vezes a gente reluta um pouco, né, com essas questões, né, de ter um coração duro, de ver Deus agindo com sua misericórdia e compaixão para com algumas pessoas que nós achamos que elas exatamente. E nós às vezes julgamos, né, aquela pessoa merecia isso,
mas Deus deu aquilo. E isso muitas vezes deixa a gente indignado, e era isso que estava acontecendo com Jonas aqui. E depois, no versículo 2, quando Jonas ora a Deus, ele coloca aqui no versículo 2, diz o seguinte: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra, aqui agora, que eu quero falar. Por isso me adiantei fugindo para Tarse. Jonas começa aqui a justificar o seu pecado. Do tipo, Senhor, eu já sabia o que o Senhor ia fazer, então eu não quis me envolver com isso. Ele começa a encontrar justificativas para uma desobediência dele, ele começa a encontrar justificativas para uma decisão que ele tomou deliberadamente contra o Senhor, como se isso fosse, de alguma maneira, aliviar, né, ou minimizar o peso do pecado de Jonas, né? E aí tem o meu e o seu coração muitas vezes, né? De a nossa tendência de justificar pecados. Ah, eu fiz isso porque fulano, eu já respondi desse jeito porque eu sabia que fulano ia falar aquilo, mas a conversa nem aconteceu, como que você está respondendo presumindo que o outro vai falar, né? Então, esse pré-julgamento, né, esse preconceito, né, a respeito das pessoas e das situações, nos levam ao pecado. E aqui Jonas está então justificando: olha, Senhor, como eu já sabia o que o Senhor ia fazer, eu decidi pecar mesmo contra o Senhor. Não cabe uma justificativa aqui, né, senão o reconhecimento, né? Eu preciso reconhecer que eu errei, que eu pequei, que Deus é santo e eu sou pecador. E tudo que eu preciso fazer, então, é reconhecer. Aí, mais adiante no texto, a gente só está introduzindo aqui, no versículo 6, lá no finalzinho, você vê o que é que traz satisfação a Jonas. Jonas se alegrou em extremo, não é simplesmente se alegrou, ele se alegrou em extremo, versículo 6 no finalzinho, por causa da planta. Pronto. Agora sim. Agora que ele teve algo para o benefício dele, para dar prazer para ele, aí ele se alegra. Enquanto o benefício e a misericórdia e a compaixão de Deus era estendida para outras pessoas, ele ficava virado. Agora que Deus fez crescer uma planta e tudo mais, ele tinha literalmente sombra para ele, aí ele estava bem. Então aquilo trazia prazer. Percebe essa ideia de viver, de ter a visão de vida e de mundo voltada para si mesmo. Quando alguma coisa me agrada, aí eu estou bem. Agora, se me desagradar, aí eu não gosto, e aí eu começo então a reclamar e tomar decisões que são contrárias à vontade de Deus. Então, esse capítulo 4, ele expõe muito o coração de Jonas, e parece que ele está voltando ao ponto inicial, né, do capítulo 1, né, de alguém extremamente obstinado, né, pelo pecado, alguém extremamente obstinado pelas suas ideias, pelas suas vontades, pelos seus desejos a qualquer custo, tá bom? Mas eu queria relembrar com vocês a última aula, e essa frase aqui é algo que a gente precisa sempre se lembrar, né? Nós falamos de arrependimento em determinada parte da aula por causa dos ninivitas, né, que se arrependeram. E isso também aconteceu porque Jonas se arrependeu do pecado dele e foi pregar para os ninivitas. E aqui arrependimento é você ter vergonha de quem você é. E é interessante a gente pensar nessa ideia, né, de ter vergonha de quem eu sou, porque a gente vive dias que são muito, muito favoráveis, né, para a gente não ter vergonha do que nós somos ou do que fazemos. Afinal de contas, cada um tem a sua vida, cada um faz a sua leitura de mundo e eu preciso respeitar. Então isso me deixa numa situação muito confortável para rejeitar
alguma palavra de exortação no que diz respeito, cara, você pecou. Ou então, me deixa numa situação muito confortável para rejeitar uma exortação do tipo, a sua postura em tal situação, sei lá, no trabalho, nas redes sociais, não condizem com aquilo que você diz crer. Porque, afinal de contas, eu vivo em dias, num mundo hoje, em que tudo é aceito. O importante é eu me expressar. E se eu me expresso, não importa se o que eu estou expressando é certo ou errado, o que importa é que eu estou me expressando. E aí o que acontece? Eu perco toda essa consciência de ter vergonha de quem eu sou. É claro que eu preciso confessar os meus pecados, reconhecer as minhas falhas. Se for diante de 1, 2, 50, 100 pessoas, eu preciso fazer isso. Agora, o fato de eu liberar e desabafar não anula o meu ato que foi cometido lá atrás, que seja errado, que seja contrário à palavra de Deus. E parece que ter vergonha daquilo que eu faço ou de quem eu sou não faz mais sentido no dia de hoje. Então, quando a gente fala de arrependimento, e talvez a gente precise pensar um pouco mais nisso, eu estou dizendo, eu tenho vergonha de quem eu sou, porque o meu Deus é santo, ele é puro, e eu não. E sabendo dos padrões que ele tem para mim, rejeitar a palavra dele ou agir deliberadamente contra algo que ele diz deveria trazer vergonha para mim. Quantas vezes você vê, hoje as versões traduziram de outra forma já, mas alguns salmos usando aquela palavra opróbrio. Você sabe o que é opróbrio? Dependendo da versão que você usa, na sua Bíblia tem vários salmos que falam de opróbrio. Opróbrio é vergonha. Então, o judeu, ele trazia isso consigo, de que quando eu ajo de uma maneira diferente daquilo que Deus diz que eu preciso agir, eu tenho vergonha. Ou eu serei vergonha no meio de outras pessoas, porque eu envergonharei o nome do meu Deus, o caráter do meu Deus, porque eu represento Ele. Então, quando a gente fala de que arrependimento é ter vergonha de quem você é, a gente está falando de uma postura que nós precisamos adotar nos dias de hoje, em que, não, você não precisa ter vergonha de quem você é, você precisa se expressar. E o mundo precisa aceitar o que você fala e o que você faz, independente do que seja. Cara, se você cometer um crime, você tem que pagar. Ah, você está arrependido? Você sentiu vergonha do que você fez? Está arrependido? Ok, mas você vai pagar o preço por isso. E parece que os dias de hoje não favorecem para esse tipo de coisa. Além de é, não ter esse senso de vergonha, dependendo do caso, a absolvição tem que ser total. Não, ele era vítima. Por quê? Se ele cometeu um crime, se ela cometeu um crime, é porque cresceu num ambiente assim, 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 assim. Gente, vamos com calma. O ambiente em que eu cresço, em que eu vivo, não determina quem eu sou. Pode me influenciar? Pode, mas não determina quem eu sou. A decisão de cometer um delito ou não ainda é minha e não de quem está ao meu redor. Não é do ambiente em que eu vivo. Eu sofri quando era criança. Sim, ok. Triste, não estou menosprezando e nem diminuindo o peso disso, tá? Eu só estou querendo tentar trazer para uma questão mais racional, para que a gente saiba como lidar com essas coisas. É muito triste hoje você ver pessoas que sofreram vários tipos de abuso na infância, na adolescência, e talvez você seja uma dessas pessoas. É difícil, mas precisa lidar biblicamente. Não adianta a gente ficar jogando peso. Porque eu sofri tal coisa na infância, hoje eu sou assim. Não. O responsável não é aquela situação. Não são aquelas pessoas. Você decidiu agir assim. Você decidiu responder dessa forma àquela situação. E você está vivendo assim até hoje. Mas é uma decisão sua. Porque existem opções. E onde a gente encontra essas opções? Na palavra de Deus. A maneira de lidar com o passado, por exemplo, você encontra na palavra de Deus. Já falei para algumas pessoas aqui
em momentos de conversa ah, sobre traumas do passado. E aí eu fui para um texto, a gente está fugindo do tema da aula aqui, mas eu acho que é importante. A gente foi olhar para o texto de 1 Samuel 17, quando Davi vai lutar contra Golias, e aí ele começa a relembrar a história dele. E aí ele fala para Golias o seguinte, ó, eu já lutei com um leão, eu já lutei com um urso, bom, isso é o que está mencionado lá. Não vai ser você que vai me derrotar ou que vai me colocar medo. E aí, conversando com uma dessas pessoas, eu brinquei. Se fosse no século XXI, matou um leão e matou um urso, tô traumatizado, não quero fazer mais nada. Gente, não é assim. Por que não olhar da outra perspectiva? Se Deus me ajudou, me capacitou para matar um leão, para matar um urso, por que não encarar mais um desafio? Na dependência de Deus, que vai me capacitar e que vai me dar força. Percebe onde eu quero chegar aqui? Se o meu passado determinar quem eu sou, ele determina numa seguinte situação: eu nasci pecador. E isso é um estado contínuo. Quando a gente reconhece, tem vergonha do nosso pecado, vergonha de quem nós somos, aí sim, somos nova criatura em Cristo Jesus e temos uma outra perspectiva de lidar com as questões da vida. Então, precisamos ter essas questões bem claras na nossa mente, no nosso dia a dia. E aprender que muitas vezes ter vergonha de si, do que você fez, né, arrepender-se, é necessário para que a vida siga o seu curso normal. Às vezes não, eu diria que sempre. Mas precisamos pensar. E esse senso, né, de que é a influência do pecado na minha vida, mas eu preciso ter vergonha do meu pecado. E a gente está perdendo isso. Então a gente precisa resgatar essa ideia. Eu preciso ter vergonha dos pecados que eu cometo. Eu preciso confessá-los diante de Deus. Eu preciso reconhecer que o meu problema é o desejo de não seguir as orientações de Deus para a minha vida. Ok? Então, sem arrependimento, nós jamais desfrutaremos de um bom relacionamento ou do relacionamento com Deus. Ok? Se eu não me arrependo, eu não consigo reconhecer que eu preciso de um Salvador. Então, a ideia aqui é basicamente essa. Né? E você tem aí na apostila que a mudança de comportamento de alguém, ela indica um arrependimento, ok? Mas a mudança de comportamento, ela deve ser fruto de um arrependimento no coração. Eu preciso mudar a minha alimentação. Eu preciso mudar a minha alimentação, por exemplo. Eu posso mudar por 2, 3, 4, 5 dias. Se eu não tiver claro no meu coração o porquê que eu preciso mudar a minha alimentação, isso não vai durar muito tempo. É um exemplo simples, tosco, eu diria. O que eu quero dizer é só para ilustrar. Mudar comportamento, por um tempo, ele resolve. Mas você precisa tratar o coração, a motivação. Eu preciso entender que se eu continuar me alimentando da forma que eu estou, por exemplo, usando o exemplo da alimentação, meu corpo vai sofrer, eu vou ter sérios problemas de saúde, isso não é bom, isso desagrada a Deus, porque eu preciso cuidar do corpo que Deus me deu, saúde, uma série de coisas. Se eu não tiver isso claro na minha mente, a dieta vai durar talvez 90 dias até dure, mas em algum momento isso vai acabar. Por quê? Porque eu não posso só tratar o comportamento. Pais na tarefa de ensinar os filhos a amar a Deus não é simplesmente orientá-los a repetir uma oração, mas sim ensiná-los o porquê eles precisam orar, a razão pela qual eles devem orar e como a oração deve sair
do coração deles. Porque repetir falas é mudar comportamento. E aí vira um mantra, né? E mantra não salva ninguém. Então, nós precisamos cuidar dessa questão do comportamento. O comportamento ele vai ser alterado ou transformado à medida que eu vou inserindo isso no coração, na mente. Então, o comportamento ele é fruto de uma mudança interna, tá? Interior, enfim. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas questões, né? Não é simplesmente mudar um hábito, mas a razão pela qual você muda o hábito é importante. Eu diria que é fundamental. Não é ler a Bíblia por ler a Bíblia. É ler a Bíblia porque eu sei que lá tem tudo que eu preciso para a minha vida. E que eu preciso me alimentar da palavra assim como eu alimento o meu corpo fisicamente. Porque sem isso eu não consigo viver. Então a ideia aqui é justamente essa, da gente pensar na questão do arrependimento e o comportamento. Mas o comportamento vem depois. A gente vê muitas vezes pessoas querendo já mudar. A gente tem essa ideia, né? De que muda o hábito. Mas para você muda o hábito por um tempo, não vai. Quantas vezes você já começou a academia e já parou? Mas se você entende a importância, né, de fazer, de se exercitar e os objetivos que você tem, a probabilidade de você se manter por muito tempo na academia é grande. Então, a ideia para a gente pensar e refletir aqui é justamente essa, de trabalhar a questão do coração e mudar o hábito a partir disso, e não colocar a mudança de hábito na frente, ok? Deus ele vai cumprindo, então, o seu propósito, né? Apesar de mim e de você, apesar da minha e da sua motivação, tá difícil hoje. Esse alarme aí tá... ele vai agindo, ele vai cumprindo os seus propósitos, apesar de mim, tá? E olha que interessante, Jonas, né? O caráter de Jonas aqui sendo exposto no versículo 1 do capítulo 4, como eu falei, como a gente já falou um pouco, né? Ele ficou extremamente irado, ele ficou desgostoso. Mas ele ficou desgostoso por quê? Porque no capítulo 3, Nínive se arrependeu e Deus não os destruiu, e sim agiu com misericórdia e compaixão na vida dos ninivitas. Então, isso deixou Jonas desgostoso. Agora, como você vê aí na apostila, no capítulo 2, quem foi alvo da misericórdia e compaixão de Deus foi o próprio Jonas. Ele havia desobedecido, foi lançado no mar, mas a vida dele foi poupada para que ele pudesse voltar a se arrepender e fazer aquilo que ele precisava. E aqui as expressões usadas no texto, né? Ele ficou desgostoso. A ideia é, ele ficou como se o caráter dele fosse de uma pessoa má, tá? Com um comportamento reprovável ou censurável, como foi colocado aí no slide, tá bom? Ele ficou furioso, ele ficou muito irado, porque Deus salvou um grupo de pecadores, pessoas más, que no meu e no seu conceito seriam dignas da ira de Deus, Deus faz cair um raio na cabeça de cada um. Essa seria a nossa oração. E esse era o desejo de Jonas, mas Deus demonstrou justamente o contrário, né, para com essas pessoas. Enfim, gente, eu não sei, se vocês acharem que fechar a janela vai ajudar com esse barulho, tudo bem, mas fiquem à vontade aí, tá bom? Porque eu sei que tá difícil. Então, nós muitas vezes agimos assim, mesmo que de forma inconsciente, né? Dependendo do jornal que você assiste na sua casa,
na TV, você não vai querer misericórdia e compaixão para muita gente ali pelas coisas que aquelas pessoas fazem, né? Então isso não nos mostra simplesmente que nós não somos em nada diferente de Jonas. Em nada. Tá? Então nós sempre precisamos aí refletir, né, a respeito de quem Deus é, de quem eu sou. E a pergunta que você precisa se fazer, e eu preciso me fazer, é: que situações me deixam como Jonas ficou aqui? Em quais situações eu fico irado, eu fico desgostoso, né? Eu tenho pensamentos e sentimentos completamente distorcidos da palavra de Deus, né? Que situações desencadeiam isso no meu coração? Porque eu sei que você tem, porque eu tenho também, né? E são justamente nessas situações que eu preciso entender o que acontece no meu coração, e eu preciso entender também aquilo que eu preciso fazer com relação à palavra de Deus. Porque eu não posso simplesmente identificar a situação e deixar como está. Evitar a situação. Você pode evitar a situação. Você pode minimizar isso. Mas o ideal é que você entenda o que te deixou irado, o que te deixou desgostoso, e então tratar isso no seu coração, para que você entenda qual é o seu problema com a vontade de Deus. Porque é isso, tá? Situações que não saem como foi planejado por mim, ou coisas que fogem do meu controle e me desagradam, dependendo da maneira que eu reajo, eu demonstro uma insatisfação com a vontade de Deus. Eu preciso ter isso na minha cabeça. Então, identificar algumas coisas para nós, nesse sentido, é importante. O que é que me deixou irado? Fulano falou isso. Mas você ficou irado com o fulano ou com a fala dele? Se fosse outro fulano que falasse a mesma coisa que aquele falou, você reagiria do mesmo jeito? Não. Então talvez seu problema seja com o fulano, não com a fala dele. Sim. Então você precisa ver qual é o problema com essa fala, com esse adjetivo que foi usado, enfim, qualquer coisa assim. Mas percebe? Identificar essas questões que vão fazer muita diferença no seu dia a dia, no que diz respeito a colocar diante de Deus o seu coração, colocar diante de Deus os seus pecados e tratar diante de Deus isso, para que você seja aperfeiçoado em Cristo Jesus. Lembre-se, nós estamos num processo, tá? Um processo de amadurecimento, de crescimento espiritual, de desenvolvimento do caráter de Jesus em nós. É Romanos 8, 28 e 29. Então, identificar essas questões e buscar crescer, né, reverter essa situação, sempre contando com a capacitação do Espírito e guiado pela palavra de Deus, para que eu entenda qual é o caminho que Deus quer me direcionar, né, é necessário para o meu dia a dia. Eu preciso buscar isso, tá? E é uma luta diária que nós vamos enfrentar. Ok? Para a gente refletir aqui, que tem na apostila, né? Pelo fato de já conhecermos o bastante sobre Deus, e a gente conhece bastante, tá? Deveríamos ser sempre prontos para obedecer. Como foram os ninivitas. Se arrependeram, proclamaram jejum, tá? E ao invés de nós, muitas vezes, estarmos prontos a obedecer, a gente muitas vezes quer relutar em obedecer a palavra de Deus. Eu conheço, mas isso eu não estou afim. Tá? Então, são situações que eu preciso avaliar. Você tem aí na apostila Romanos 6, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Entende o que Paulo está falando aqui?
Então, por isso a importância de identificar gatilhos, situações, pessoas que desencadeiam alguma coisa contrária à palavra de Deus, no sentido de ficar desgostoso ou irado, para que eu não viva no pecado. Para que eu mude a minha postura diante de Deus, diante das pessoas e diante das situações, das circunstâncias, enfim. Eu preciso estar atento. Caso contrário, eu vou insistir em viver no pecado. Está vendo a importância de resolver as questões com um irmão em Cristo, alguma coisa mal resolvida? Porque enquanto você não resolve essa questão, primeiramente no seu coração e depois com aquela pessoa, se for o caso, você vai viver no pecado continuamente. É muito, muito sutil isso, mas é uma realidade. É uma realidade. Deus aguenta o nosso egoísmo. Não, desculpa, eu passei o slide aqui por causa da minha apostila aqui, tá? Mas apesar de mim e de você, tá? Deus vai exercer as nossas... sumiu. Tá? Vamos lá. Deus, ele aguenta o nosso egoísmo porque ele não é como nós. Eu e você somos egoístas, mas ele não é como eu, ele não é como você. Tá bom? Jonas amava mais a si próprio do que a nação de Nínive. Ele amava mais a si próprio do que a, a obediência à palavra de Deus. Então, por isso, ele demonstrou um caráter extremamente egoísta, extremamente orgulhoso. Por quê? Quando as coisas aconteciam para os ninivitas, ele não gostava. Quando aconteceu para ele, no caso da planta, aí sim ele acabou se animando, né? E ficando aí mais aliviado e mais alegre. Mas ele se esquece de que Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão, e faz parte do caráter de Deus, ele se alegra quando as pessoas se voltam para ele. Deus se alegra. Porque esse é o desejo dele para mim e para você. Aliás, foi para isso que Jesus morreu, para que eu e você nos voltássemos para Deus, fôssemos reconciliados com Deus. Foi por isso, tá? Mas então isso revela muito o caráter de Deus e demonstra que ele, né, ele aguenta, ele suporta o nosso egoísmo justamente porque ele é diferente de mim e de você. Porque se ele fosse um Deus egoísta, nós estaríamos perdidos até hoje. Mas Deus ele faz questão de que ele seja glorificado por nós. Sim, mas isso não é egoísmo da parte de Deus. Isso é justamente porque ele sabe da nossa tendência de adorar outras coisas e pessoas, então ele reivindica a glória para ele, porque ele sabe que isso é o melhor para nós. Agora não tem nada a ver com egoísmo. Egoísta sou eu, que quero que o mundo gire ao meu redor, que as pessoas façam e ajam da maneira que eu acho que elas devem fazer e agir. Aí esse é o meu problema para com Deus, ok? Na verdade, nós gostamos disso, tá? Quando a bondade e a misericórdia de Deus são direcionadas para nós, mas muitas vezes achamos que nem todos têm esse direito, tá? E aí você tem a pergunta de Deus para Jonas: é razoável essa tua ira? Jonas demonstra que a ira dele existe, ela é real, pelo simples fato de que Deus não fez aquilo que ele achava que Deus deveria fazer. Então a pergunta de Deus é essa: é razoável essa sua ira, Jonas? Você está certo em ficar irado
porque as coisas não saíram como você planejou, mas saíram como eu planejei. Às vezes a gente tem umas conversas dessas em casa. Assim. É razoável essa tua ira? Perceba, você está bravo por causa de uma roupa, de um brinquedo. Precisa disso? Então, nós precisamos sempre avaliar o nosso coração nesse sentido. E essa pergunta de Deus aqui para Jonas, se você quiser, anote em algum lugar em que você tenha fácil acesso, e quando você ficar irado por alguma coisa, traga esse versículo à memória. É razoável essa tua ira? E aí você vai poder pensar se a sua ira naquele momento é por causa de algo que fere o caráter de Deus ou que simplesmente desagrada e não alimenta o seu ego. E aí você vai ter que tomar as decisões que devem ser tomadas diante da situação. Percebe que Jonas ainda continuou o mesmo. Por mais que ele tenha se arrependido, ido para Nínive, pregado, mas esse processo de crescimento, de desenvolvimento, da formação do caráter de Cristo numa pessoa é que a gente vive. Ele desobedeceu, obedeceu, agora ele está expondo o coração dele. Parece que ele não aprendeu nada. Parece que ter sido lançado ao mar, ter visto uma tempestade jamais vista por aqueles marinheiros antes, ter sido lançado ao mar, ter sido tragado por um grande peixe, não fez diferença alguma na vida dele, porque ele voltou para a estaca zero. Essa é a impressão. Já aconteceu isso com você? Eu imagino que sim. Você passa por um momento em que você aprende um monte de coisa. E você fala, Senhor, agora eu entendi, agora esse negócio não me pega mais. Passado algum tempo, você está agindo do mesmo jeito, na mesma situação. Parece que você não aprendeu nada. Faz parte do nosso processo. Tá? O que nós precisamos é não nos acomodar nisso, mas sim ser mais rápidos e ágeis na hora de se arrepender e voltar para o caminho certo. Precisamos tomar cuidado com isso, ok? Que bom que Deus não é como eu e não é como você, ok? Nós tratamos muitas vezes as pessoas conforme aquilo que nós vemos, tá? Então, se você tem um relacionamento não muito intenso com determinada pessoa, você vê ela fazendo algumas coisas, você vê ela em alguns momentos do dia ou em alguns momentos da semana, e aí você cria uma imagem dela. E aí você começa a tratar as pessoas conforme aquilo que você vê. Aí você, por alguma razão, acha que a pessoa não tem direito de ficar triste, porque ela não tem problema, na sua cabeça, né? Você acha que ela é sempre mal-humorada, mas você, de repente, não sabe se ela está passando por alguma situação difícil. E não que essas coisas justifiquem mau comportamento, falta de educação das pessoas. Não é isso. Mas você precisa entender. E algumas vezes, quando você vai conversar com alguém, é importante você compreender o contexto que ela está passando, o momento que ela está passando, o contexto que ela está vivendo. Porque senão, você se torna alguém muito insensível. E Deus considera isso. Ele quer que a gente viva em obediência a Ele. Mas Ele é muito sensível porque Ele sabe tudo aquilo que nós vivemos e tudo aquilo que nós passamos. Pecado é pecado. Mas Ele conhece os nossos sentimentos. Ele exige de nós obediência sempre. Lembra quando Jesus falou do problema da trave no olho do fulano? Você está falando do cisco que está no olho do seu irmão, mas você tem uma trave no seu olho. São questões que nós precisamos pensar. Nosso comportamento egoísta e orgulhoso, muitas vezes, acaba aqui, ó. Acaba no sentido desemboca, tá? Nós nos relacionamos com quem tem algo para nos oferecer. Quando, na verdade, o critério deveria ser o que eu tenho para oferecer para as outras pessoas.
eu vou ser amigo do fulano porque ele é isso, 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 isso. Quando na verdade, eu vou me aproximar do fulano porque eu vejo que eu posso ajudá-lo nisso, 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 nisso. Percebe? Até nas amizades, nós revelamos um caráter egoísta e orgulhoso. Por quê? Com aquela pessoa, eu vou ter isso, isso, isso e aquilo. Precisamos rever essa perspectiva. Não é errado você se aproximar de uma pessoa porque você sabe que ela vai te ajudar com uma série de questões na sua vida. O problema é quando você só busca se relacionar com as pessoas visando algo para você. Quando, na verdade, você tem algo para oferecer. E você precisa buscar isso. Compartilhar com outros aquilo que Deus te capacita, te dá, enfim, tudo mais. Nós avaliamos as pessoas, se as pessoas atendem os nossos padrões, para então nos relacionarmos com elas. E essa é a questão da aparência. Não necessariamente aparência física, mas isso também muitas vezes é levado em conta. Mas dependendo de como eu avalio o comportamento daquela pessoa no dia a dia, eu decido se eu vou ou não me aproximar dela. Será que é isso? É uma pergunta, tá? Não estou dizendo que você deve ou não, mas será que é isso que nós precisamos avaliar para se relacionar com outros? Tá? Relutamos em perdoar pessoas que não vivem de acordo com as nossas expectativas. Eu não vou perdoar fulano porque ele é debochado, ele fica falando um monte de coisa para todo mundo, então eu não vou perdoar. Quer dizer, eu não gosto do jeito dele, então eu não perdoo. Mas que critério é esse? Foi você quem estabeleceu esse critério ou esse critério está estabelecido por Deus na palavra dele? Eu não gosto do jeito que ele me trata, então eu não vou perdoar. Eu e você temos essa opção? Parece que não. Né? Parece que não. Então, é importante avaliarmos essas questões. Romanos 5:10 diz para nós que Deus não é como nós, não é como eu, não é como você. Romanos 5:10 diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se nós, inimigos, fomos reconciliados, já falamos sobre isso aqui. Inimigos de Deus, pessoas que deliberadamente rejeitavam a Deus. Essa é a minha e a sua história. Não importa se você se converteu com 5 anos ou com 30. Deliberadamente rejeitava a Deus. Isso é o inimigo de Deus. Tudo o que fazia era contrário à vontade de Deus, porque você só se submete à palavra de Deus, à vontade de Deus, se você se relaciona com Ele. Se você não tem relacionamento com Ele, você não se submete. Então, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante o sacrifício de Jesus, imagine agora. Então, usando esse padrão de perdão, parece que as ofensas contra mim não deveriam ter muito valor. Então, são questões que nós vamos sempre avaliar. Ok? Versículos 5 até o 9, né? Agora a gente vê essa crise de Jonas. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, porém, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas:
É razoável essa tua ira por causa da planta? E respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Olha o coração duro de Jonas. Ele sabe que não é razoável. Ele sabe que ele não precisa ficar irado por causa da planta. Mas ele fala: não, eu tô irado e eu quero morrer sim, Deus. Parece que no versículo 5, você vê Jonas saindo da cidade, ele senta, monta uma sombrinha para ele lá, e ele fica assistindo para ver o que vai acontecer na cidade. Eu só vou dar a minha impressão sobre isso, tá bom? Mas a impressão que eu tenho é que ele tinha alguma pontinha de esperança de que Deus ainda ia destruir aquela cidade. Ele sentou e falou: eu vou ficar vendo para ver se esse povo se arrependeu mesmo ou se Deus vai descer fogo sobre ele. É uma impressão que eu tenho, tá? O texto não trata nesse aspecto, mas é uma impressão que eu tenho. E pelas características da crônica, né, eu tenho essa impressão. Parece que ele sentou lá para ver, eles vão voltar atrás e Deus vai fazer aquilo que eu quero. Ele queria assistir. Ele ficou irado, mas ele queria ver. Talvez com essa expectativa de querer ver a coisa, literalmente, uma cidade inteira pegando fogo, sendo destruída, né? E depois aí a planta seca e tudo mais, e Deus pergunta: Jonas, você está irado por causa da planta? Uma planta. Tá certo isso, Jonas? Ele fala: tá, quero morrer. E Deus poupa a vida desse cara. E poupa por sei lá quanto tempo, porque ele escreveu. Ele não estava, eu creio que ele não estava escrevendo em tempo real. Passado um tempo ele escreveu isso, ele escolheu as informações que ia colocar. Então ele não morreu ali, ficou um tempo ainda. É interessante pensar nisso. Então Jonas fica feliz por causa da planta, aí quando Deus mata a planta, ele fica bravo. Mas ele fica bravo porque Deus poupa pessoas. Então Jonas só estava preocupado com o conforto dele. E esse é o nosso risco. Nós enquadramos muitas vezes nossas vidas num esquema que é extremamente confortável para nós e não tem problema isso, mas nós não estamos abertos a outras possibilidades. E aí sim isso começa a ser um problema. Eu não consigo ver nada além daquilo que vai me trazer conforto e prazer e satisfação. Olha só, Jonas se importa com uma planta que ele não criou, mas fica imaginando por que o Senhor está tão preocupado com as pessoas que Deus fez. Por que será? Né? Por que será que Deus se importa com pessoas? Né? Ele, eu e você estamos aqui por causa dele, não de Jonas, de Deus. Por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele. Então Deus se importa comigo e com você. E pessoas devem ter valor para mim muito mais elevado do que coisas e projetos e tantas outras coisas materiais que ficam aqui depois que eu passo dessa vida. É importante considerar pessoas no nosso dia a dia, na nossa vida. Relacionamentos são importantes. O mundo já descobriu isso faz tempo. E nós precisamos, talvez, redescobrir isso. Né? Por quê? Por causa de uma perspectiva errada. Do ponto de vista de Jonas, o plano dele deveria prevalecer sobre os planos de Deus. Do ponto de vista de Jonas, Deus deveria agir conforme o querer de Jonas, não de Deus. Isso mostra um coração extremamente orgulhoso, extremamente egoísta, que deseja somente aquilo que lhe satisfaz. Esse é um dos perigos, é um dos problemas do conhecimento e a prática quando eles estão desequilibrados.
Porque quando você equilibra isso, aí você tem mais recursos para trabalhar o seu egoísmo, trabalhar o seu orgulho diante de Deus, porque você conhece e você pratica. Agora, quando eu paro na esfera do conhecimento só, a chance do orgulho e do egoísmo dispararem é enorme, enorme. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Não à toa Provérbios fala, sobre todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque é dali que procedem as fontes da vida. Né? É a sua motivação, é o seu querer, é o seu desejo. E isso tudo precisa estar alinhado com o caráter de Deus. Caso contrário, você vai ver isso aqui. O egoísmo e o orgulho, eles roubam a alegria de pertencer a Deus. Porque quando eu deixo o egoísmo ou o orgulho prevalecer no meu dia a dia, na minha vida, eu perco o prazer de pertencer a Deus. Por quê? Porque qualquer coisa que Deus manda para mim naquele dia, que não está de acordo com aquilo que eu achava que deveria acontecer, me tira a alegria. Aí eu fico frustrado, eu fico irritado porque as coisas não dão certo e tal, e tudo mais. Quando na verdade eu deveria reconhecer e me submeter à vontade de Deus, ao caráter de Deus. Tá? O egoísta e o orgulhoso não conseguem perceber que existem outras possibilidades além das suas ideias e dos seus planos. Por quê? Porque ele está fechado em si mesmo. E uma pessoa fechada em si mesma, ela não consegue olhar para os lados. Ela olha para o seu umbigo e só. Ela consegue ver o seu mundo, as suas vontades, os seus planos, os seus projetos. E aí quando... Lembra a história do... Há muito tempo atrás falava-se isso, né? Colocou um óculos cor-de-rosa, né? E viveu o seu próprio mundo. Só que o mundo tem várias tonalidades de cor. E eu preciso estar muito preparado para isso. Eu preciso saber enxergar aquilo que extrapola o meu desejo, o meu prazer, a minha satisfação e principalmente o meu controle. Porque normalmente a gente fica meio chateado quando percebe que não tem o controle sobre determinada situação ou pessoa. Mas quem tem é Deus. E por isso eu preciso me submeter a Ele. Tá? Lembra de uma das primeiras aulas que nós tivemos aqui? Jonas, ele achava que ele era o personagem principal da sua vida, da sua história. E eu preciso me lembrar todo instante, eu não sou o personagem principal. O personagem principal é Jesus, é Deus. E eu sou um cooperador, um coadjuvante nessa história. Para que ele seja visto na minha vida. Então, para que ele seja visto na minha vida, muita coisa em mim tem que morrer. Muita coisa em mim tem que ser alinhada à palavra de Deus. E é aí que a gente se importa. Ok? Jonas se importava mais com seu conforto pessoal do que com o destino espiritual de milhares de pessoas. E isso é uma imagem exata da igreja do século XXI. Eu quero ter programas, eu quero ter nada errado, tá? Vamos lá, não tem problema algum você desejar uma igreja que atenda às mais diversas áreas da sociedade e da vida do ser humano, os mais diversos ministérios. Isso é bom, isso é desejo de Deus para a igreja, é plano de Deus para a igreja. Eu quero ter uma ótima estrutura física, nada de errado, desde que seja para a glória de Deus, para o uso da edificação da igreja e para o alcance de outras pessoas, entende? Mas parece que a gente esquece de algumas coisas às vezes e fecha nisso. Eu quero que tenha diversos ministérios para atender às minhas necessidades. Não de acordo com os dons e habilidades que cada membro da igreja tem. Não, é porque eu acho que precisa ser assim. Eu acho que a igreja precisa ter um estacionamento, por exemplo. Não é o caso, mas... Então, parece que a gente se preocupa mais com essas estruturas do que com pessoas, com vidas, entende?
E esse é um problema da igreja de um modo geral. Eu não estou falando da nova aliança necessariamente, mas eu estou falando dos nossos dias. A igreja está se apegando demais a formas e estruturas e esquecendo o principal, que é edificar vidas aqui, edificação da igreja e proclamação do evangelho, a expansão do reino de Deus para a honra e para a glória dele. Tem uma frase aí na sua apostila do Nicodemos, tá bom? Eu coloquei aqui. O livro de Jonas é um apelo e um desafio para que nós sejamos compassivos como o Deus soberano é, como ele é compassivo, e para que estendamos às pessoas a mesma misericórdia que Deus um dia estendeu a cada um de nós. No final das contas, o que nós precisamos nos lembrar é isso. Você tem aqui Deus como personagem principal dessa história, aparecendo aí quase 40 vezes em 4 capítulos, tá? Em poucos versículos. E você tem Jonas, alguém que se perdeu em si mesmo e que precisa aprender, assim como eu e você, que a misericórdia, a compaixão de Deus deve ser estendida a outras pessoas. E o livro nos ensina isso. Muitas pessoas falam, Jonas fala sobre missões. Também. Porque missões também está relacionado a misericórdia e compaixão para com outras pessoas. Caso contrário, pessoas não sairiam da cidade, do país, para outro continente, enfim, para pregar o evangelho. Afinal de contas, chegou no Brasil porque alguém se dispôs a fazer isso. Misericórdia e compaixão. Mas ele não é somente um livro que fala de missões, porque ele fala da nossa vida. Ou seja, essa parte missionária tem que estar, tem que penetrar o nosso coração e ficar gravada mesmo no nosso coração, no nosso estilo de vida, onde quer que seja. É no bairro, é no condomínio, é no trabalho, é em outro país que Deus vai te levar, eu não sei, outro estado, outra cidade. Mas a questão sem misericórdia e compaixão para com as pessoas, não acontece. Então deve ser o nosso estilo de vida. Então por isso a gente precisa aprender com Jonas tudo isso aqui. Né? E isso passa por eu entender que Deus, na sua misericórdia e compaixão, Ele vai realizar os seus propósitos. Apesar da minha e da sua postura, muitas vezes, que é relutante em servi-lo, em obedecê-lo, em agradá-lo, enfim, em fazer a sua vontade. Ok? Então, o livro termina no versículo 11, né? Não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda e também muito gado? Jonas, você está preocupado com a planta. E eu não teria misericórdia e compaixão de 120 mil pessoas que não têm a menor ideia da realidade espiritual delas. Elas não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Elas estão cegas com respeito à vida espiritual delas, ao destino eterno delas. Você vai se preocupar com a planta. Você está pedindo para morrer. Né? Parece que Deus está ensinando Jonas, está nos ensinando, e precisamos pensar no seguinte: como nós temos avaliado dificuldades que outras pessoas passam? Será que eu olho com a mesma misericórdia e compaixão que Deus olha para a minha vida? Ou às vezes eu trato na paulada? Na paulada eu digo sem misericórdia e sem compaixão. Porque às vezes você precisa ser firme e precisa ser duro mesmo. Mas estou dizendo sem misericórdia, sem compaixão, sem se importar de fato com a pessoa. Né? São questões que a gente precisa pensar. Agora, se um profeta pode fazer pouco caso dos assírios, apesar da teologia que os profetas têm, então é provável que pessoas cuja teologia seja menos envolvida
agirão da mesma maneira. Se Jonas, que era profeta, chamado por Deus, agiu dessa forma, imagine eu e você, que não temos nenhum terço do conhecimento que esse cara e outros profetas tinham. Então nós somos, sim, extremamente suscetíveis a fazer a mesma coisa, a agir da mesma forma que Jonas, ainda que, muito provavelmente, não sejamos tragados por um grande peixe. Mas outras coisas, a mão de Deus, se ela pesar, vai nos moer para que a gente aprenda a mesma lição. Então, só para a gente finalizar, duas perguntas para a gente encerrar. Você tem na apostila, mas eu coloquei aqui. Não deveríamos nos preocupar quando as pessoas perdidas nem sabem que estão perdidas? Às vezes você se relaciona com pessoas há tanto tempo e que de alguma maneira você já se acostumou à situação dela, à condição dela de não conhecer o Evangelho, e ela já se acostumou com a sua rotina de crente que vai domingo, todo domingo para a igreja, volta, tal, de vez em quando vê você lendo a Bíblia, orando, mas ela não tem a menor ideia do que isso significa, do porquê você faz isso. Então a pergunta, né? Não deveríamos nos preocupar com essas pessoas? A resposta, você quem dá. Não deveríamos estar mais preocupados com essas pessoas do que com o nosso próprio conforto? São questões para mim e para você. Não só para o dia de hoje e não só para essa semana, mas para a nossa vida. Para que a gente possa reavaliar ou repensar a nossa postura diante da nossa família, dos nossos colegas de trabalho, enfim, das pessoas que convivem conosco, né? E principalmente diante de Deus, para que sejamos pessoas que vivem em conformidade com a palavra dele, né? Então, obrigado pela paciência de vocês, pelos domingos que vocês estiveram aqui, aqueles que assistem pelo YouTube, pela paciência de ficar aí uma hora e pouquinho assistindo a aula. Agradeço pela paciência e que Deus continue abençoando a cada um de nós.